irmãos, e eu quero aqui, neste momento, fazer uma oração, irmãos, para que Deus venha trabalhar no coração de todos nós. Não só no meu, da igreja que está aqui presente, mas no coração de todos vocês que estão aí do outro lado. Por quê, irmãos? Para que as barreiras sejam quebradas. Para que o diabo, irmãos, não tenha legalidade em arrancar a semente que agora vai ser lançada através dessa rede social. A palavra de Deus, irmãos, é uma semente. E se ela encontrar um coração bom, ela vai chegar e ela vai desabrochar. E ela vai crescer e se multiplicar. Mas se ela encontrar um coração que não está bom, ela não consegue penetrar. E o diabo lança a mão e arranca essa semente. Então, irmãos, vamos orar a Deus. Orem um pelos outros, irmãos. Porque é isso que Deus quer, tá bom? Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, não pelas nossas forças não somos nada, Pai. Mas arranca, Pai amado, os empecilhos. Para que esse povo, Senhor, o povo santo ou aquele que não é santo, Pai, que está do outro lado, que irá receber esta palavra esta noite, esse alimento espiritual, que receba de bom grado, que os seus corações estejam abertos, quebra as barreiras, quebra as correntes, Espírito Santo de Deus, para que esta palavra permaneça forte e firme no coração de todos eles. Esconde, Pai amado, essas palavras nas tábuas dos vossos corações, para que eles não venham pecar contra Ti. Nos ensina, Senhor, nos fortalece, arranca as influências do mal da minha vida, da minha família e de todos aqueles que nos ouvem neste momento, Pai. Arranca, Senhor, as influências malignas, porque constantemente somos bombardeados pelo mal, Senhor. O diabo, Senhor, ele não descansa. Ele está todo o tempo, Senhor, nos atrapalhando, tentando tirar o foco de Ti de nossas vidas. Ó Senhor, através do Teu Espírito Santo, lava, Senhor, todos nós. Arranca, Senhor, todas as intemperanças de nossas vidas. Arranca, Senhor, a falta de zelo, às vezes, que nós podemos ter com a Tua obra. E abraça, Senhor, a todos nós esta noite, com o Teu Espírito Santo, Pai. E não deixa, Senhor, que o inimigo, meu Pai, venha deturpar a palavra Sua, Pai, esta noite. E que as pessoas venham receber de bom grado, Pai amado, a Tua palavra, a Tua semente, em nome de Jesus. Que a igreja possa ser para nós. Irmãos, não deixe de acompanhar as leituras. Não deixe de acompanhar as leituras da palavra de Deus. Porque se você acompanha na sua Bíblia, o diabo ele também perde força, irmão. Ele perde força. Ele não consegue ir no seu ouvido e lançar uma seta, por exemplo, assim: esse irmão está falando bobagem. O que esse irmão está falando é mentira. Isso não consta nas Escrituras. Por isso que aqui nós estamos falando, irmãos, para todas as semanas, nós estamos batendo essa tecla. Acompanhe as leituras, não somente aqui, mas qualquer pregação que você ouvir, em qualquer igreja que você for e estiver. Nós não estamos aqui para desmembrar pessoas da igreja física, mas nós estamos aqui tentando de todas as formas tornar essas pessoas que estão nos ouvindo dependentes unicamente de Cristo. Porque, irmãos, eu sou um pecador como vocês. E se vocês se tornarem pessoas dependentes de mim, eu posso correr o risco de estar errando e levando vocês para o erro. Agora, quando eu ensino vocês a serem dependentes de Cristo através das Escrituras Sagradas, não tem como vocês errar. Porque vocês estão ligados à videira que é Cristo, e vocês estão fortalecidos através da palavra de Deus, e vocês não serão levados por vento de doutrina, porque vocês têm conhecimento da palavra de Deus. E não vai ser qualquer um que vai chegar em vocês e desviar vocês, porque vocês têm conhecimento da palavra de Deus. Amém? Porque o conhecimento é libertador, e a ignorância de entender, de saber, ele aprisiona a gente. E eu não sei tudo, não sei nada, mas aquele que está em mim sabe de todas as coisas. Ele sabe a sua dificuldade esta noite, ele sabe o seu problema esta noite, e ele quer te ajudar, meu irmão, e ele quer te ajudar, minha irmã. Então se apegue às palavras de Deus, se
se apegue, se atente às palavras de Deus, porque eu não tenho nada para te oferecer, meu irmão. Mas Deus assim sabe, e Ele tem todas as coisas para te oferecer. Ele conhece o teu coração, Ele está pronto a te ajudar, Ele está pronto a morar dentro de você, se você permitir. E Ele quer que você se torne dependente dEle. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome de Jesus. Hoje a palavra de Deus é o bezerro de ouro, novamente. Nós já trouxemos uma palavra assim aqui, mas como a palavra de Deus ela é renovadora, graças a Deus, todas as vezes que nós trazemos uma palavra, ela é renovada em nome de Jesus. Êxodo 32, do 1 ao 28, irmãos. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus ela se regenera. E o Espírito Santo de Deus ele traz da forma que ele deseja. Se amanhã outra pessoa trouxer essa palavra, ele traz de forma diferente. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer para vocês que Deus arrancou o povo de Israel lá do Egito, da mão de Faraó, com um abraço forte. Aquele povo viu maravilhas e prodígios. E Deus arrancou aquela nação que era um povo escravo de Faraó. E levou para o deserto para tratar dessa nação. Para transformar essa nação numa nação dependente dele. Arrancar os costumes antigos e colocar coisas novas nos seus corações. Trazer a lei de Deus sobre esta nação, chamada nação de Israel. Irmãos, Êxodo 32, do 1 ao 28, a palavra de Deus é assim. Acompanhe aí do outro lado. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Moisés tinha subido ao monte e tinha deixado o povo de Israel lá embaixo com seu irmão Arão. E ele subiu ao monte para pegar os 10 mandamentos de Deus. Mas ele demorou só 40 dias lá em cima. E o povo estava vexado lá embaixo. E vamos continuar a leitura. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levantai-te e faze-nos deuses que vão diante de nós. Porque quando a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Irmãos, o povo ainda estava pensando que quem tinha tirado eles do Egito com mão forte tinha sido Moisés. E não, Moisés era apenas um instrumento de Deus. Moisés foi usado como uma ferramenta de Deus para tirar aquela nação que era escravizada por Faraó e os egípcios. Tirar aquela nação de lá, ele precisava de uma ferramenta, e ele usou Moisés. Mas o povo sabia que Moisés não tinha capacidade para fazer os prodígios que ali foi feito, abrir mar vermelho, lançar pragas e todas as coisas que foi feito sobre aquela nação egípcia. E o povo sabia que quem tinha feito aquilo era o grande Deus, Israel, e não Moisés. Moisés foi apenas um vaso, irmãos, usado, como nós vemos muitos vasos sendo usados nos dias de hoje. No versículo 2: e Arão lhes disse: arrancai os seus pendentes de ouro, que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo arrancou os seus pendentes de ouro, que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril, tipo um molde, e fez um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles e apregou a Arão e disse: amanhã será a festa do Senhor. Irmãos, preste bastante atenção. Aí nós já estamos vendo uma grande diferença entre uma liderança de Deus, que era Moisés, e um homem que posteriormente ia se tornar um sacerdote. Arão era irmão de Moisés. Por que Deus não chamou Arão para liderar aquela nação? Porque Arão não tinha pulso para liderar a nação de Israel. E Moisés tinha. Moisés foi e subiu no monte. Ele era o líder daquele povo. Estava lá falando com Deus, recebendo os mandamentos da mão de Deus. E Arão lá embaixo, seu irmão, conhecendo a Deus, conhecendo os prodígios de Deus. O que ele fez? Nem hesitou, irmãos. Nem hesitou. E aí nós já vemos a diferença de uma liderança para a outra. Vocês veem?
Moisés subiu o monte e Arão ficou lá. Mas Arão poderia ter sido um pouco mais, rigoroso com aquela nação. Não! Meu irmão está lá em cima, lá, ele vai descer com os mandamentos, ele está vivo. E nós temos que perseverar. Não. Pega os seus ouros que eu vou fazer o Deus para vocês. Vocês veem a diferença, irmãos, de líder para líder. Lá no 6, irmãos. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. E então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Irmãos, Deus aquilo feriu para Deus, que foi mal aos olhos de Deus. E Deus não quis nem pronunciar o meu povo. Falou: Moisés, o teu povo, irmãos, a dificuldade, quando nós, irmãos, passamos a rejeitar a liderança divina, quando nós passamos a rejeitar o nosso Deus como Deus, ele olha para a gente, ele não se alegra da gente. Ele poderia naquele momento falar: Moisés, o meu povo se corrompe lá embaixo. Falou: não, o teu povo que você fez subir, olha como que é as coisas, irmão. Nós temos que tomar cuidado com isso. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é um povo de duro serviço. Irmãos, é triste isso. Uma nação de duro serviço, uma nação que é difícil para servir a Deus. Hoje, irmãos, nos dias atuais, nós temos um povo também de duro serviço. Nós percebemos dentro das igrejas hoje o mundanismo penetrando e entrando dentro das congregações, dentro das igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo o mundo para dentro da igreja, onde era para ser o efeito contrário, as igrejas desfazer as obras do mundo, a igreja ir até onde está o povo do mundo, desfazendo as obras do mal, arrancando os problemas o qual o demônio coloca na vida das pessoas. E é o contrário. Hoje nós vemos muitas pessoas do mundo trazendo os seus costumes para dentro da igreja, e as igrejas se corrompendo e corrompendo cada dia mais. Agora, pois, deixa-me para que meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Irmãos, Deus ficou chateado com aquele povo, porque depois de tudo que Deus fez por eles, eles pegaram e fizeram um bezerro de ouro e começaram a se prostrar diante do bezerro de ouro, até fizeram sacrifícios e holocausto para aquele bezerro de ouro. E Deus queria exterminar aquele povo, e de Moisés fazer uma nova nação. E olha o que Moisés fala: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los no monte e para destruí-los da face da terra? Torna-te o teu furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei as vossas descendências como as estrelas do céu, e darei aos vossos descendência toda esta terra, e que tenho falado, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera e que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as tábuas do testemunho na mão, as tábuas escritas de ambos os lados, e de um lado ao outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram a obra de Deus. Também as escrituras eram as mesmas escrituras de Deus, esculpidas nas tábuas. Deus tinha esculpido as primeiras tábuas com suas próprias mãos. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, que gritava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial? Alarido, gritos. Porém ele, lá no 18, porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos,
nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro, as danças, acendeu-se o seu furor e arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e quebrou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e os espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: olha, irmãos, que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Olha, irmãos, que triste. Nós, seres humanos, sem Jesus, nós somos inclinados para o mal. Sem o Espírito Santo de Deus regendo as nossas vidas, nós somos inclinados para o mal. Nós somos um povo de duro serviço, inclinados para o mal. Deus fala lá atrás. Deus fala lá atrás com aquele que ia matar o seu irmão, né? Fala para ele, fala para Caim, Caim, já existe um grande mal à porta do teu coração, filho. Se você fizer o bem, eu também te aceito. Mas este mal que tenta entrar no teu coração, sobre ele você tem domínio. Mas mesmo assim, mesmo Deus avisando, ele foi lá e cometeu um homicídio contra o Senhor. Irmãos, então respondeu Arão: não se acenda a ira do Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Nós temos uma grande inclinação para o mal. Nós, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós sem os estatutos de Deus nos regendo, nós sem a Bíblia Sagrada nos mostrando os passos que devemos seguir, nós sem o Espírito Santo, nós somos pessoas, seres humanos, de tendência a ir para o mal, de inclinação para o mal. Não tem jeito, irmãos. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse que tem ouro, arranque-os e deram, e eu lancei ao fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Irmãos, os povos estavam se ajoelhando diante do bezerro, fazendo holocausto para o bezerro, fazendo grandes orgias sexuais. Vocês podem ver, irmãos, que todas as vezes que o povo se destaca a fazer o mal, existe orgia sexual. A orgia sexual está presente em todas as vezes da queda do homem. A orgia sexual, ela está presente na vida dos homens. Porque toda vez que um homem cai, irmão, sempre ele procura a orgia sexual. Isso, irmão, é uma tendência humana do homem, infelizmente. E pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um o seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho, aqueles que tinham feito coisas erradas. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e naquele dia caíram o povo, aqueles mais de 3.000 homens caíram neste dia. Irmãos, existem pessoas que acham que quando nós cometemos erros, quando nós fazemos coisas erradas, não tem assim um desfecho para o que nós estamos fazendo de errado. Todas as vezes que nós praticamos coisas erradas, quando você vive no mundo, irmãos, quando você vive no mundo e você não é uma pessoa, um cristão, você pratica um monte de iniquidade. Quando você é aceito por Deus, no rebanho do Senhor, Deus ele pega todos os seus pecados e põe no mar de esquecimento. Ele não lembra mais dos seus pecados. E ele passa a contar dali para frente. Mas se você depois dali para frente se tornar a fazer coisa errada, o peso da mão do Senhor virá grandemente sobre a sua vida.
Porque você, irmão, sabia do mal, conhecia o mal, estava fazendo bem e voltou a fazer o mal. Então, este povo, irmão, eles estavam ali, eles viram os prodígios que Deus tinha feito no Egito para tirar eles da mão de Faraó. Eles sabiam que aquilo que tinha acontecido no Egito não era uma coisa normal, irmão. Um mar não se abre por se abrir, né? As pragas que Deus lançou sobre aquela nação do Egito não eram coisas normais que o homem faria, irmão. Aquilo só poderia ser feito por um Deus poderoso. E naquele momento eles traíram a confiança de Deus. E Deus, o resultado daquela traição, naquele dia, morreram mais de 3.000 homens, a fio de espada, daqueles que Moisés chamou para o lado deles, que eram da tribo de Levi. Então, irmãos, eu sempre falo, irmãos, cada um de nós temos um bezerro de ouro, ao qual está sempre nos desviando da presença do Senhor. Cada um de nós temos algo na vida da gente que representa o bezerro de ouro. Muitas das vezes você está servindo ao Senhor, mas você cai da presença do Senhor, porque você volta a se prostituir, às vezes você volta a praticar iniquidades, às vezes aquele que praticava crimes, volta a praticar crimes. E todos nós, irmãos, temos na nossa vida um bezerro de ouro, ao qual está sempre tentando tirar a gente da presença de Deus. Eu pergunto para você esta noite, qual é o bezerro de ouro que faz você desanimar da presença de Deus? Qual é o bezerro de ouro que o diabo usa para tirar você dos caminhos do Senhor? Então nós, seres humanos, irmãos, temos que estar sempre entendendo que a nossa fé não pode estar em ministério, a nossa fé não pode estar em placa de igreja, a nossa fé não pode estar, irmão, nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Senhor, a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus. Nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele nunca vai nos deixar. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele chega para aquelas pessoas e fala, olha, há necessidade que eu vá para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar outro Consolador. E naquele momento, irmãos, Jesus vai. Ó, lá em João 14, lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo João, João 14, 16 e 18. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. E não vos deixarei órfãos, e voltarei para vós. Jesus, irmãos, Ele fala, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. E da mesma forma, irmãos, que Moisés subiu aquele monte, ele era o líder daquela nação na terra. Ele sobe o monte para buscar as tábuas dos mandamentos, a lei do Senhor para apresentar para o povo. E o povo, em pouco tempo, se corrompeu. E pediu para Arão fazer um bezerro de ouro, para ele se prostrar, porque o homem ele tem que estar sempre vendo. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. E Jesus lá na frente, irmãos, ele vem, depois que ele ressuscita, ele fala para aquele povo, olha, a necessidade que eu vá para o Pai. Há necessidade, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai e vou preparar lugar para todos vocês. Mas eu vou rogar ao Pai e Ele enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que estará junto de vocês. E muitas das vezes, irmãos, nós temos o Espírito Santo na gente. E muitas das vezes nós temos o Espírito Santo morando com a gente, mas às vezes nós somos tão assim, irmãos, intolerantes, religiosos demais, que nós às vezes, irmãos, queremos que o Espírito Santo faça a nossa vontade. Às vezes nós não queremos nos dobrar ao Espírito Santo, porque Ele é Deus. A gente quer às vezes que o Espírito Santo se molde aos nossos costumes. E Ele, irmãos, Ele é Deus, Ele não permanece onde o homem se desvia dos caminhos do Senhor. Ele não permanece aonde a pessoa, irmão, começa a praticar iniquidades. E aí você volta a se inclinar para o bezerro de ouro. E aí você volta a oferecer sacrifícios ao bezerro de ouro.
Você tem a palavra de Deus para seguir, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você, mas você prefere o bezerro de ouro. Você quer dar ouvido para tudo, menos para o Espírito Santo de Deus. Você dá ouvido para o ministério, você dá ouvido para o seu pastor, às vezes, mesmo ele estando errado, irmão. Não estou pregando aqui para você, para você ser intolerante com a sua religião, não é isso. Mas eu estou falando aqui para você, irmão, que às vezes o ministério erra, porque o ministério é composto por pessoas humanas. E às vezes o seu pastor, o seu líder erra também, porque ele é humano. A Bíblia fala que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo sequer. Todos nós somos pecadores sujeitos às influências de Satanás. Todos nós, irmãos. Mas quando você coloca a sua fé em Deus, e quando você aprecia as Escrituras Sagradas, e você tem as Escrituras Sagradas, e você tem o conhecimento, e está ligado à videira que é Jesus Cristo, dificilmente você entra num caminho sem volta. Porque você pode aceitar determinadas coisas, sim, mas existem coisas que te tiram do caminho do Senhor. E você volta a apreciar o bezerro de ouro, ao qual, irmãos, você vivia anteriormente. Antigamente, quando você vivia o seu próprio entendimento, você vivia pela prostituição, pelo seu próprio conhecimento, pelo seu próprio entendimento. Você prestava seu culto a seja lá quem for. Mas todos nós temos um bezerro de ouro no passado, que nós nos prostrávamos, que nós honrávamos. Mas quando nós conhecemos a graça de Deus e a sua misericórdia, e passamos a servir a Deus, um Deus verdadeiro, justo e fiel, o bezerro de ouro tem que ficar para trás, irmãos. E o verdadeiro líder é aquele que coloca as suas ovelhas dependentes de Deus. A ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem que viver na dependência de Cristo, não dependente da religião de placa de igreja ou do pastor. Porque o pastor às vezes muda de igreja, a igreja até fecha, porque os irmãos estavam acostumados com aquele pastor. E não pode, irmãos. Por isso que eu falo, o irmão e a irmã, ele tem que estar ligado na videira que é Cristo. E nós temos um papel de estarmos sempre defazendo com que a ovelha do Senhor Jesus esteja na dependência do Senhor Jesus. Porque pode sair ministério, pode voltar ministério, pode fechar a igreja, pode abrir igreja, pode pastor ser remanejado, pode pastor ir para a glória com Deus, entrar outro pastor que a pessoa está lá servindo a Deus, porque a vida dele está ligada em Deus, aleluia. E o bezerro de ouro jamais voltará na vida dessa pessoa, porque ela está ligada na videira que é Cristo, ela tem o conhecimento da palavra de Deus, e ela jamais será levada como vento de doutrina, para lá ou para cá. Irmãos, muitas das vezes, é isso o que nos remete a entender. Lá em Provérbios, irmãos, 24:10, a palavra de Deus fala assim, ó: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia. Irmãos, muitas das vezes nós servimos a Deus, mas tem dia que está difícil para o cristão. Tem dia que a gente acorda, irmão, que a gente não quer às vezes nem levantar da cama. Mas é esse dia, irmãos, que nós temos que levantar e nos fortalecer na pessoa do Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nos fortalecer, levantar e dar a volta por cima, irmão. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente, num momento de dificuldade, nós sejamos fortes. Porque se você mostrasse a sua força com tudo dando certo, você não está mostrando a sua força. Você só vai mostrar a sua força quando as coisas derem errado. E se nos momentos de fraqueza e de angústia você se mostrar fraco, é porque a sua força é pequena. Lá em Provérbios 24:10. Irmãos, temos que nos fortalecer na pessoa do Senhor Jesus. Haverá um tempo, irmãos, e esse tempo não está longe. Haverá um tempo onde as igrejas se fecharão as suas portas. Haverá um tempo, irmãos, onde a presença do Espírito Santo não estará mais nas igrejas. Por isso que Deus está preparando este tempo para as pessoas se voltarem a Ele, deixarem as coisas de menino e se voltarem e se pegar ao Senhor Jesus.
Este é um momento crucial da igreja santa do Senhor. Nós temos que nos preparar e estarmos ligados à videira que é Cristo. Deixarmos as coisas de lado, irmãos, essas bobagens de lado. Lá no passado, lembra as discussões que teve lá? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Irmãos, se você pensa que você está com Cristo porque você está numa determinada denominação, é porque você ainda está na carne. Porque denominação não salva ninguém, irmão. A nação de Israel nenhuma congregou e eles vão ser salvos. Aqueles que morreram antes de Jesus chegar, que morreram na época da lei, todos eles, irmãos, que cumpriram a lei, que fizeram tudo o que Deus mandou através de Moisés, eles cumpriram, serão salvos. E depois de Jesus, aqueles que se voltarem para Jesus também serão salvos. Mas a palavra de Deus não fala, irmãos, que se você congregar, você será salvo. A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Eu bato sempre nessa tecla, irmão, porque muitos irmãos acham que só o fato de estarem dentro de uma igreja eles estão indo para o céu. Existem congregações, irmãos, que a passos largos estão indo para o inferno, com suas mentes cauterizadas, irmão. Muitas igrejas estão levando uma grande multidão para o inferno. Porque pessoas que estão na liderança, sem conhecimento de Deus, estão liderando pessoas. Sem conhecer a palavra de Deus, estão liderando pessoas. Hoje o que mais você vê são pessoas sem conhecimento de Deus, na frente de obra de Deus. E há necessidade, irmãos, que aquele que fala que conhece a Deus ande na luz, porque Deus é luz. E se você fala que conhece Deus, mas anda em trevas, você é mentiroso. Porque a palavra de Deus fala que aquele que conhece a Deus tem que andar na luz. Porque Deus é luz, irmãos. Como é que você pratica coisas erradas e você fala que você está com Deus? Como é que você deve e você não paga? Como é que você pratica pequenos furtos? Como é que você compra produtos sem nota fiscal sabendo que é produto de crime? Como é que você anda de carro sem habilitação, transgredindo as leis dos homens? Como é que você passa transgredindo leis humanas e achando que está com Deus? Eu já vi vários crentes, irmão, andando com o carro do documento atrasado com a Bíblia no para-brisa, para mostrar para o policial que ele é a pessoa de bem. O policial para, ele ainda quer bater boca. Mas você entendeu, irmão? Isso não é certo. A Bíblia fala, ai daquele que através das suas obras trouxeram o escândalo a esse evangelho. Nós temos que praticar boas obras, porque aqueles que nos chamou praticam boas obras. Jesus andou na terra e não pecou. E há necessidade que nós sejamos imitadores de Cristo, porque Jesus, ele andou na terra, em tudo foi provado, mas em nada pecou. E nós precisamos, irmãos, fazermos os passos, refazer os passos de Jesus. Mas sempre o bezerro de ouro está voltando nas nossas vidas. Sempre, constantemente, os bezerros de ouro estão voltando na vida da gente. Eu não sei, irmão, esta noite, qual é o seu problema, qual o bezerro de ouro ao qual está te prendendo nesta noite. Mas eu posso falar para você, irmão, que Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus carregou em si todas as nossas enfermidades. E Ele, irmão, pagou o preço. Ele pagou o preço. Irmãos, Josué, quando estava diante daquela povo, na liderança depois de Moisés, um povo começou a ter problema também, o povo começou a se desviar. Lá em Josué 24:15, olha que Josué fala para o povo: porém, se vós parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, seus deuses, em letra minúscula, a quem serviram os vossos pais, que andaram além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia, irmão! Não importa aqueles que estão do seu lado direito ou aqueles que estão do seu lado esquerdo estão servindo. O importante é que você e a sua casa sirvam ao Senhor, irmão, e continue a sua caminhada com Deus. Não há necessidade, irmão, de você ter um cargo dentro da igreja para você servir a Deus. Não há necessidade de você estar dentro de uma igreja para você servir a Deus. Você pode servir a Deus onde quer que você esteja, meu irmão querido.
Você pode estar servindo a Deus dentro da sua clínica de recuperação. Você pode estar servindo a Deus dentro da Polícia Militar, dentro do Fórum, dentro do Congresso Nacional. Você pode continuar servindo a Deus, porque o bezerro de ouro, ele sempre está na sua frente, querendo te fazer desviar. Mas se pega no Senhor, se agarra ao Senhor, e Ele te dará força, e você vai conseguir vencer esse bezerro de ouro que constantemente o diabo tem lançado na sua vida. Aqueles homens e mulheres que estavam se prostituindo diante daquele bezerro de ouro, esqueceram da onde Deus tirou eles. Com o braço forte, abrindo o mar vermelho, fazendo o maná cair do céu, fazendo a água brotar de rocha, fazendo Faraó se curvar diante do Deus Altíssimo, ferindo todos os deuses do Egito, porque Deus feriu todos os deuses do Egito, para que o Faraó se propusesse a permitir a sua nação sair daquele lugar. E Deus, irmãos, tinha um propósito para aquelas pessoas: tratar eles no deserto, tirar todo aquele mal que tinha vindo na vida daquele povo no Egito. Porque o Egito, irmão, tinha muitos deuses. Era Deus água, Deus sol, Deus terra, Deus tudo. E Deus feriu cada um daqueles deuses que tinha lá no povo do Egito, para tirar a sua nação com o braço forte das mãos do Faraó. E a palavra de Deus, irmãos, ela fala, lá em Mateus 10,16, fala assim, ó: e eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobo, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Irmãos, Deus, Ele tem nos lançado nesta terra em meio a lobos, porque o inimigo, irmãos, ele tem lançado a sua seta, ele tem lançado, para derrubar os filhos de Deus. Mas nós temos que ser prudentes, nós temos que pensar antes de agir, nós não temos que colocar nossa ira sobre o sol, nós não temos que sair por aí afora fazendo coisas aos quais nós viremos a nos arrepender posteriormente, porque nós carregamos um nome sobre todos o nome, e nós, quando nós andamos, nós também carregamos as marcas deste Deus. E onde quer que nós estejamos, as pessoas olham para nós e sabem que nós somos um cristão, porque a face de Cristo resplandece na nossa face. E nós começamos a parecer com Deus, parecer com Cristo, porque a nossa face conta muita coisa, irmão. Às vezes você, irmão, que está aí do outro lado, você já parou para pensar que às vezes você vai em determinado lugar e muitas das vezes, irmãos, chega e te cumprimenta? Rapaz, Senhor, irmão, porque sabe que o Espírito Santo que mora em você testifica de você para Ele. E nós carregamos isso, e isso é importante, irmão. Nós não podemos deixar isso cair por terra, praticando má obras na terra, fazendo coisas ao quais as pessoas venham a se escandalizar de nós. Olha aí, ó, tá vendo? É crente, ó, não paga o aluguel. Olha aí, ó, é crente, ó, não paga o documento do carro, anda com o carro de forma irregular, anda fazendo coisa errada, não paga ninguém, o nome está no SPC, está no Serasa, tudo que compra não paga, porque, olha, ó, é servo de Deus, é crente, ó, tá vendo? Isso não pode, irmãos. Nós carregamos o nome de Cristo. E essas coisas do passado têm que ficar no passado. Nós não podemos mais, irmãos. Nós não temos tempo. Jesus está às portas. Nós temos que consertar a nossa casa. Nós temos que lavar as nossas vestes. Nós temos que estarmos aptos para subir com Cristo, com o noivo. E quando os anjos começarem a tocar as trombetas, nós iremos ao encontro dos noivos, irmão. E nós não faremos isso se nós estivermos andando em vida torta aqui na terra. Nós não iremos subir com Cristo, porque se você está com a sua vida torta aqui na terra, você não vai subir, irmão. Deus não vai levar ninguém lá para cima, irmão, que está cometendo atos errados aqui na terra. Há necessidade de nós andarmos na luz, porque Deus é luz, irmãos. O diabo, ele sempre vai lançar pedras de tropeço nas nossas vidas. O diabo sempre vai lançar bezerros de ouro na nossa vida, porque o diabo, ele sabe onde está a nossa fraqueza, irmão.
está no poder, o outro está na prostituição, o outro, cada um de nós temos uma fraqueza e o diabo nos conhece. E ele sempre vem nos tentar onde somos fracos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando viu aquela mulher, o diabo lançou uma seta no seu coração e ele esqueceu de Deus e foi e se deitou com aquela mulher e mandou matar o marido dela. Nós temos que ter esse entendimento, meus irmãos. Nós temos que ser prudentes. Às vezes você está num lugar, vem uma pessoa conversar com você, você percebe que dessa conversa você vai se abranger para outra conversa, sai fora, se desvia da face do mal. Porque é isso que nós podemos fazer só, nos desviarmos da presença do mal. Às vezes você está num lugar, vem uma vizinha conversar com você, você percebe que a conversa vai se tornar uma conversa muito, muito diferente daquela que você está acostumado, já corta o mal pela raiz. Porque o diabo, ele te conhece, meu irmão, o diabo te conhece, minha irmã. Quantos cristãos têm caído por não serem vigilantes? Quantos cristãos estão caindo porque o diabo tem lançado nas suas frentes um bezerro de ouro? E eles têm se apegado, eles têm se ajoelhado diante desses bezerros de ouro. E hoje as igrejas, irmãos, estão cheios de pecado, porque não estão se vigiando, não estão sendo prudentes. Aleluia! E Deus, irmãos, Ele quer que nós sejamos prudentes. Ele quer que nós estejamos sempre em constantes orações, vigilantes, na simplicidade das pombas. E vigilantes. E mesmo a gente vigiando, às vezes a gente cai. Mas se você está vigilante, dificilmente você vai cair. Você pode até cair, mas é bem mais difícil, irmão. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu peço para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero falar com você esta noite. Você que tem na sua vida, irmãos, você que tem na sua vida muitos levantes do mal na sua vida. Você que o diabo tem constantemente levantado bezerros de ouro. Você que o diabo tem constantemente te afugentado com o teu passado. Você que tem constantemente, irmão, o diabo lançando na sua face que você está acabado, que você não vai conseguir, né? Porque é isso que ele faz, é uma mentira. Você que tem recebido afrontas do diabo constantemente, eu vou falar para você, irmão, não se turbe o nosso coração, porque Jesus, ele foi tentado, os apóstolos foram tentados, mas todos eles foram vitoriosos. E se eles vencerem, você também pode vencer. Eu falo para você esta noite, se fortaleça, se apegue nas mãos do Senhor, se torne dependente do Espírito Santo com Deus, porque só através disso, irmão, você terá a vitória. Seja vigilante, irmão, vigie a todo tempo, mortifique a sua carne, seja vigilante, porque o diabo tem te sondado, meu irmão e minha irmã, para te derrubar. Ele tem te sondado para te derrubar, ele tem te observado, ele tem te estudado todo o tempo, e ele está arquitetando coisas para te derrubar. Ele tem pensado qual será o bezerro de ouro que eu lançarei na frente desse jovem, na frente dessa mulher, na frente desse homem. O diabo, ele é inteligente, irmão. Não adianta a gente achar que a gente vai vencer o diabo. A gente pode simplesmente resistir o mal e ele se afasta de nós. Mas vencendo o diabo, a gente não vai vencer porque não tem esse poder. Só um que tem esse poder é Deus. Nós não temos poder para vencer o mal, não, para vencer o diabo. Nós podemos resistir a ele e ele se afastará de nós. Mas o diabo tem constantemente te observado e me observado. Ele sabe onde nós somos fracos, onde é o nosso calcanhar de Aquiles. Mas nós, nesta noite, nós iremos orar para te fortalecer, para que Deus te dê vitória nesta noite, para que Deus possa, irmãos, fechar as fissuras, fechar aonde você está dando brecha para o inimigo. E Ele vai te cobrir com o teu sangue esta noite. E Ele vai te fazer vitorioso. E esse bezerro de ouro será quebrado e lançado nas águas. E você não verá a sua queda, porque Deus é maior. Quem está com você, quem está com você, quem está conosco é maior do que
Aleluia. E esta noite eu quero orar. E nós vamos orar. E esta noite Deus vai quebrar todas as barreiras. Deus vai quebrar os laços. Deus vai cair por terra tudo que é de mal que está sendo forjado, formado contra você, contra a sua família e contra aqueles que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta noite, Senhor, eu te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha quebrar, Senhor, todo esse mal que está sendo formado na vida de todos nós. Senhor, nos visita esta noite, Pai amado. Ó Senhor, arranca todas as fissuras, ó Pai amado. Arranca todas as arestas, arranca todo o mal, a influência do mal de nossas vidas, ó Pai. Arranca, ó Pai amado. Quebra as barreiras, Pai amado, para que essas barreiras não impeçam, Senhor, de trabalhar em nossas vidas. Não permita que o diabo, Senhor, tenha legalidade em nossas vidas, Pai amado. Arranca essas influências malignas de nossas vidas, Pai, para que nós possamos enxergar a tua obra e servirmos a Ti, Senhor, de forma mais gentil, Pai, de forma mais reta. Nós te pedimos, Pai amado, para que o Senhor venha nos sustentar, Senhor. Fecha e cala a boca do diabo, aonde quer que nós estejamos. Ó Senhor, o Senhor sabe como os teus servos têm sido afugentados. O Senhor sabe quantos bezerros de ouro têm sido lançados nas vidas dos teus filhos, Pai. Quebra, Senhor, esses bezerros. Lança por terra esse mal, Pai. Lança por terra as obras de macumbaria. Lança por terra, Senhor, todo tipo de seta do mal. E que o diabo não tenha mais legalidade em nossas vidas, Pai. E as nossas vidas sejam cheias do teu Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo venha dar vitória, Senhor. Aleluia. E que essas pessoas que estão nos assistindo agora, Pai amado, sejam libertas em nome de Jesus. Sejam curadas em nome de Jesus. Sejam blindadas pelo teu Espírito Santo. Entra nos lares, Senhor. Volta, Senhor, a harmonia nos seus lares, Pai amado. Estejam com as mulheres, com os homens, com os filhos das suas casas. Ó Senhor, mostra-te, te revela o teu povo, Pai. Te revela o teu povo, Pai. Mostra o teu poder através do teu Espírito Santo, Pai, nação. Aqueles que te clamam de dia e de noite, Pai. Visita o teu povo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a darmos um passo adiante de ti, Senhor, para o caminho, Senhor. Não deixa que nós venhamos nos dispersar com essas coisas deste mundo, Pai. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, nos ajuda a sermos vencedores. Ó Senhor, limpa as nossas vestes, Senhor. Arranca o mal de nossas vidas. Arranca o pecado que todo tempo tenta nos subjugar, Senhor, neste mundo, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Quero agradecer a você, mais uma vez, que tem nos ajudado, que tem nos compartilhado o nosso trabalho, tem divulgado o nosso trabalho por aí afora. Muito obrigado. Você tem uma excelente semana. Você tem uma semana abençoada diante de Deus. Que Deus seja presente nas suas vidas. E que Deus esteja no seu lar, na sua empresa, onde quer que você esteja. Você seja abençoado. Que essa semana não ocorra nada de mal com você e com sua família. E que nós estejamos aqui domingo às 18 horas, irmãos. Com todo o nosso culto, com toda a nossa igreja, fazendo a vontade do Senhor, mais uma vez, tá bom, meu irmão? Vamos à mesa apostólica e finalizar, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo, esteja com todos